Olá, ouvinte da Rádio USP em São Paulo, Ribeirão Preto e pelo mundo afora através do nosso site que é o www.radio.usp.br. Está no ar Esporte Acontece. Hoje no programa o assunto é esporte de aventura. Você a partir de agora fica por dentro das novidades do setor, sua importância e cuidados na preservação do meio ambiente e muito mais. O programa também conta com a participação de 2 aventureiros que falam sobre essa experiência em suas vidas. O nosso entrevistado é o empresário, aventureiro e proprietário da Aventura e Vida, Fred Duclerc. Tudo bom, Fred? É um prazer recebê-lo de novo aqui no programa Esporte Acontece para falar de tudo o que aconteceu nesse ano de 2010, já os roteiros de 2011. Seja bem-vindo, Fred. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente vai falar também muito mais com os aventureiros que fazem aí com o Fred trekking, aventura, a vida como ela é. É o Luciano e também a Ângela. Daqui a pouco você conhece um pouco mais desses 2 aventureiros. Sem perder tempo, eu quero saber do Fred. Tem muita gente, Fred, que não conseguiu ouvir o primeiro programa, então não sabe um pouco da diferença entre esporte de aventura. Eu queria que você falasse um pouco da sua história de vida para chegar até o esporte de aventura. Boa noite, pessoal. Eu diria que eu já nasci com um pouco desse espírito, né? Acho que esse espírito já veio um pouco de família. Veio da mãe, veio do pai, né? E onde eu nasci, em Santiago do Chile, é impossível você não ter essa relação com a natureza. Você acordar, abrir a sua janela, abrir a porta da sua casa e se deparar com a Cordilheira dos Andes na sua frente, é impossível você não querer subir, né? Então, digamos que começou assim desde criança. Claro, depois houve uma evolução em relação que você vai se aperfeiçoando. Meus primeiros contatos, meus primeiros passos foram com a minha mãe. Ela gostava muito de caminhar, ela nasceu na Patagônia. E caminhar para ela, na época era caminhar, hoje em dia é trekking, né? Era uma coisa muito natural. Do tipo, filho, depois do almoço, vamos andar um pouquinho? A caminhada dela durava umas 5 horas andando. Então era uma coisa muito gostosa, era muito interessante, era relaxante. E aí você pega desde cedo isso, não tem como não ter colocado na veia, né, Fred? Não tem. Na verdade, você caminhar nesse mundo é contato com a fauna, com a montanha, com a neve. Não tem, se você é uma pessoa sensível, é impossível você não se tocar, né? Acho que ali foi uma evolução gradativa. Depois, claro, com interesse nisso, né, conhecendo o Chile, meus pais viajavam muito pelo Chile, tanto na Patagônia, onde eu dei, digamos, os primeiros passos nesse mundo de aventura, no trekking, no montanismo, foi tranquilo. Me aperfeiçoei depois, aos 15 anos fui subindo, meu primeiro vulcão. Aí depois aos 20 você vai crescendo, vai vendo que a América é linda e que não só a América, mas sim o planeta é muito bonito. E eu tenho uma grande paixão pela América do Sul. Aí foi uma questão de evolução. Depois fui para o Peru, para Bolívia, Argentina, Equador, e aí vai. Ô Fred, Aventura e Vida é o nome da sua empresa, né? Empresa que tem aí roteiro pelo mundo afora. Mas fala um pouquinho para o ouvinte entender o que significa esporte de aventura, para ele não se assustar. É aventura e vida porque tem a ver realmente com o que você disse da sua infância e tal, a questão da natureza. Mas para explicar, para o ouvinte entender um pouco como é que você define esporte de aventura? Primeiro, assim, vou falar da Aventura e Vida, né? É um nome muito interessante, ele surgiu numa escalada minha no Peru, na Cordilheira Blanca, né? Na região do Huascarán. Né? A gente estava lá em cima, quase no 6, e eu já tinha esse projeto de abrir uma empresa, né? E Aventura e Vida acho que casou. Aventura por quê? É a adrenalina que ela te oferece, são as experiências que a natureza te traz, né? E vida é a própria, é a experiência que você vivencia, né? Eu chamo muito as minhas viagens experiências, viagens experienciais, ou seja, não é um roteiro, é mais que um roteiro, é um sonho realizado, são experiências, porque você troca, você interage com quem? Com a natureza, com as pessoas desse grupo, né? Por isso virou Aventura e Vida, né? Vida é energia, ou seja, é coisa em movimento, né? É coisa sempre... E com relação às esportes e aventura, ela é muito ampla, né? Não é necessariamente só trekking, montanismo. O nome ele é diversificado, ele pode se expandir para o rapel, para atividades esportivas aquáticas, noturnas, diurnas, ou seja, não é somente na montanha e no trekking. Está muito associado à atividade na natureza
natureza, atividades e aventura, né? Trekking, o que é trekking? Trekking é caminhar, né? Assim, de uma maneira bem simplista. Você pode praticar perto da tua casa, num parque, você pode praticar fora da cidade, é bem-vindo. Pode ser de um dia, pode ser de 2, de uma semana, 4, até 20 dias ou mais, né? Aí depende do nível que você se encontra. O importante é você, assim, ter uma noção clara de que você pode realizar isso. Primeiro, desejar, você quer fazer isso? Pratique. Mas antes de tudo isso, essencial, Rodrigo, as pessoas precisam ter noção que estão bem de saúde, né? Atividade de aventura está relacionado à saúde, está relacionado a bem-estar. Então, você saber que você está em boas condições de praticar é ótimo, ou seja, saber que seu coração bate bem, né? Que você não tem algum problema de articulação dentro do seu corpo, ou seja, são cuidados necessários, né? Se você caminha, você quer o quê? Você quer ter prazer. Maravilha, e desse prazer que você vai comentar daqui a pouco, como é que chegou a montar a Aventura e Vida, falar um pouco dessa sua profissão, como é que chegou a ser aventureiro de verdade, não somente aquele Fred pequeno que saía com a mãe para caminhar. Outra coisa, isso eu quero saber dos convidados aqui agora. Quero saber, por exemplo, da Ângela Sayuri Hara, ela é consultora. É mais ou menos isso que o Fred falou, Ângela, a questão de você buscar um esporte de aventura, algo assim que está relacionado realmente à vida, de poder ter um bem-estar fazendo algo que é importante, que é caminhar pela natureza. Bom, no meu caso foi um marco de vida, não pensando em bem-estar, mas pensando mais na parte de cabeça, de fechar um ciclo e começar um ciclo novo, né? Eu sempre gostei de natureza, não era esportista, nunca fui de praticar esporte, eu era péssima na escola em esporte, educação física. Nunca fui voltada para essa coisa de culto ao físico, mas a parte da natureza para mim sempre foi muito importante, né? E a primeira travessia que eu fiz, o primeiro trekking que eu fiz, foi pra mim, tinha um significado de encerrar um ciclo de vida e começar um ciclo novo, né? E me abrir, e ter novas experiências, me permitir me dar esse presente de vida. Que legal. E foi um trekking de praia, uma travessia de praia. Foi uma delícia, foi minha primeira viagem sozinha, sem família. Sem te cortar, foi com o Fred essa viagem? Não, foi. Como é que foi essa sua pesquisa? Uma vez que você já tinha isso na sua infância, que sempre foi gostar de natureza, mas queria explorar um pouco mais esse lado, que, por exemplo, é fazer a caminhada, ou seja, na praia, seja numa montanha. Como é que surgiu essa paixão da Ângela em relação a isso, de fazer uma coisa se tornar profissional, vamos dizer assim? Então, até então não era paixão, né? Não tinha paixão, tinha a vontade de fazer, tinha um interesse, tinha essa motivação da questão, né, do meu ciclo de vida, e eu fui procurando na internet, né? A internet hoje é o nosso meio de pesquisa mais rápido, mais ágil. Fui buscando na internet, falei, eu quero ir pra praia, quero passar um Réveillon num lugar legal, sem muvuca de Réveillon, né? Para eu poder abrir um ciclo de uma maneira especial. E aí fui procurando trekking, não tinha nada em específico na cabeça, fui vendo alguns roteiros de praia, devo ter cruzado com Aventura e Vida na internet, mas não me chamou a atenção no primeiro momento. Curioso, é interessante. E fui fechar um roteiro de praia que era um preço legal, um roteiro interessante. E fui experimentar, nunca tinha feito nada de mochila nas costas. E aí virou paixão. Então, aí a partir daí veio o mosquitinho, né? Você dessa... mosquitinho, o desafio foi legal, foi super gostoso, me dei bem, né? Gostei. E aí, a partir daí, que fui procurando mais coisas e aí que eu encontrei Aventura e Vida. Né? Legal. Isso. Daqui a pouco você conta como é que a Aventura e Vida entrou, né? Sem trocadilho, entrou na sua vida de vez. Então, pra fazer aí a trilha até quando Deus permitir.